Olá, tudo bem? Vamos lá então, vamos conversar então um pouquinho sobre o design. Como o design pode ser encarado como um diálogo com o mundo e com as pessoas. Este primeiro módulo faz parte da primeira parte do nosso curso, parte essa que fala sobre os fundamentos teóricos do design de produtos educacionais. Temos aqui uma frase muito famosa do Paulo Freire: não há educação fora das sociedades humanas e não há homem no vazio. Então, o que há? Se não há educação fora de sociedades humanas, nós temos educação dentro de processos sociais. Processos sociais esses que são muito complexos, como os processos sociais que vivemos hoje em dia. Se você perguntar para qualquer tipo de pessoa que você vê por aí, elas vão achar que o mundo hoje está muito complicado, não é mesmo? E não há homem no vazio. O homem ele vive dentro de contextos. Logo, aquilo que chamamos por design no nosso curso, nessa nossa conversa aqui, ela deve ser encarado como uma forma de alocar novas formas de diálogo do homem com o mundo. Não estamos falando de design somente do ponto de vista técnico, mas estamos falando do ponto de vista humano, do ponto de vista social, do ponto de vista complexo dessas relações. Aqui nós temos um desenho muito interessante realizado pelo Villemar, um pintor francês, onde ele foi questionado sobre o que seria o mundo no ano 2000, isso em 1910. Observem, nós temos aqui uma sala de aula. Os alunos provavelmente estão de frente a um quadro negro ou de frente para a parede. Nós temos mapas ali no fundo, alguns textos, mas o mais interessante é que nós temos um aparelho aqui que é uma espécie de triturador de livros, onde ele aloca os conhecimentos que o professor dispõe na cabeça dos alunos. Observe que os alunos estão com uma cara um pouco que desconcertada, estão introspectivos. Temos um funcionário ali que, com muita calma, ele vai operando aquele instrumento para triturar os livros e nós temos a figura do professor. Essa figura, ela surge totalmente distinta dos outros personagens que nós temos aqui na cena. Ele está, aliás, em uma posição hierárquica superior, está acima dos outros personagens. Isso revela o quê? Revela que mesmo em 1910, mais de 100 anos atrás, existia uma certa concepção acerca do que seriam as tecnologias em relação à educação. O que seriam as tecnologias educacionais? E seria muito interessante notar que, mesmo atualmente, existem determinadas concepções ingênuas que tomam as tecnologias educacionais como processos diretos de relação entre o conhecimento, entre o professor, o conhecimento e o aluno. E nós sabemos que as coisas não são assim. Nós sabemos que o processo de adquirir novas habilidades, adquirir novos conhecimentos, ele é muito mais complexo. Ele muitas vezes envolve questões muito mais sofisticadas. E é nesse sentido que estamos trabalhando a questão do design. O produto educacional, consequentemente, ele surge como instrumento de mediação dialógica entre o aluno e o professor, entre o educador e o educando. Em que sentido eu falo aqui sobre diálogo, mediação dialógica? O que seria esse instrumento nesse sentido? O que seria o produto educacional nesse sentido? Aqui eu vou trazer algumas questões que vêm dessa obra muito importante de Paulo Freire, que é considerada uma das obras mais importantes do próprio autor, onde ele diz o seguinte: o que é o diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Ou seja, não existe hierarquia numa relação de diálogo. Nós temos dois indivíduos que são iguais dentro desses níveis. É uma relação direta. Ela nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé e principalmente da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. Aqui, o Freire nos traz uma questão muito importante. O diálogo, por ser crítico, por gerar criticidade, só ele consegue gerar um processo de comunicação significativo para os alunos. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé, um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Os dois polos aqui, o educando
e o educador. Instala-se, então, portanto, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí a comunicação. E aqui nós temos uma citação de Scorsolini Comin que é a seguinte: o diálogo possui um propósito marcado socialmente, pois ele deve servir para a transformação do homem e para a sua libertação, e não como um instrumento que favoreça a dominação e alienação da pessoa, submetida a outra. O diálogo é um instrumento de transformação social, ao aproximar diferentes realidades e promover o reconhecimento do homem em seu semelhante, de modo a solidarizar-se com outrem e não estabelecer uma relação de dominação. A relação de cooperação deve, portanto, ser priorizada como condutora do diálogo. Logo, um produto educacional, quando ele surge dentro desse contexto, ele surge para facilitar processos de diálogo que existam entre o educador e o educando, e não somente como um processo técnico, um processo de transmissão de conhecimento ingênuo. Ok. Dentro desse contexto, eu indico a vocês um autor que chama Mikhail Bakhtin. O Mikhail Bakhtin, ele traz um conceito chamado dialogismo, em oposição ao monologismo. O dialogismo ele surge dentro de um contexto de debate. Nós, seres humanos, vivemos em um mundo pleno de significado. Vocês que estão assistindo esse módulo desse curso, vocês têm uma série de conhecimentos, uma série de questões internas para ter acesso a esse curso. Eu, para organizar essas questões relativas a esse curso, eu também tenho uma série de questões precedentes. Logo, cada vez que entramos em diálogo, mesmo que seja em uma aula assíncrona como essa, pois não estamos na mesma sala, no mesmo espaço físico, provavelmente no mesmo espaço digital, mas não no mesmo espaço físico, nós nos encontramos em alteridade. E os significados dessas aulas, de todos esses temas que estão sendo tratados, eles se multiplicam. Um mundo monológico é um mundo onde só existe uma voz. Um mundo onde só existe um tipo de significado, estabelecido por essa voz. Ele é um mundo repleto de hierarquias sólidas. Um mundo dialógico, ele é um mundo rico em significados. Ele é estabelecido por processos de alteridade, por processos de diálogo. Ele é um mundo muito mais amplo. O design, nesse contexto, ele surge como instrumento dialógico, como instrumento de mediação dialógica. Ok. Várias vezes eu levantei o conceito de design. Vamos analisá-lo. O que eu quero dizer por esse termo aqui? Eu indico a vocês a obra O Mundo Codificado de Wilhelm Flusser, uma filosofia do design da comunicação. O Flusser, ele toma o conceito de design e ele enriquece o mesmo. Logo, nos é essencial notar que, por design, nós estamos falando sobre vários tipos de questões, sendo que a primeira seria um objeto que se situa no mundo. Por exemplo, um design. À minha frente aqui eu tenho um mouse, eu tenho um mousepad, eu tenho um computador, eu tenho uma câmera, eu tenho vários objetos. Em um segundo momento, nós temos um tipo de ação onde um determinado ator social realiza em relação a uma condição sócio-histórica específica. Logo, o design, ao mesmo tempo, é um substantivo e um verbo. Ele denomina determinados tipos de objetos e denomina um determinado tipo de ação. Logo, sem atividade não há possibilidade de materialização ou transformação dos objetos que encontramos no mundo. O termo design, consequentemente, dentro desse contexto que eu trago a vocês, e suas variações como designer, por exemplo, é empregado na tese de Hague Portugal aqui, e eu tomo essa designação para mim, em seu sentido mais amplo, visando não apenas delimitar uma determinada profissão, mas sim indicar toda ação e agente envolvidas com os diversos formatos de pensamento projetual e, consequentemente, com o processo de desenvolvimento de produtos, objetos, serviços e sistemas, ou seja, com o processo de desenvolvimento também de produtos educacionais.
Um designer de um produto educacional, ele, de certa forma, ele é um educador. Um educador, ao colocar dentro de sua aula um novo objeto, um novo sistema, um novo processo, ele é o designer daquele processo. Logo, devemos notar que, por designer aqui, eu não estou me referindo a uma determinada profissão, a um determinado indivíduo que tem um determinado título, mas a todos os indivíduos que que geram processos, objetos, serviços, sistemas. É muito mais amplo e muito mais simples. Por quê? Todos nós, em algum momento, somos designers de algum tipo de objeto, de algum tipo de sistema. Ampliar os conceitos, é aqui uma citação do Mazzaroto, de educação e de design fazem com que essas áreas, antes vistas como distintas e com objetivos diferentes, possam se encontrar na escolha política de transformar o mundo em um lugar mais justo, onde todas as pessoas possam de fato exercer sua vocação ontológica de ser mais, livre de opressões e livre de opressores. Ou seja, dentro de um processo de diálogo. Olhar para o design sob tal perspectiva confere a ele um propósito maior, na qual a sua vocação passa a ser a libertação das pessoas para serem para si, não mais opressoras, não mais oprimidas, mas sim em diálogo com o mundo, em diálogo com outras pessoas. Nesse curso, eu irei trazer para vocês como que o design, dentro de um ponto de vista crítico, ele pode estabelecer novas formas de mediação dialógica no processo educacional. A consciência crítica, diz Freire aqui, é a representação das coisas e dos fatos como se dão na existência empírica, no mundo concreto, na vida das pessoas, nas suas correlações causais e circunstanciais. A consciência ingênua, pelo contrário, aquela consciência que acredita que um produto educacional, por exemplo, ele é um instrumento onde nós passamos para a cabecinha do nosso aluno o conhecimento sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de relação crítica. Aquela máquina que tritura livros. Essa consciência se crê superior aos fatos, dominando-os de fora, e por isso se julga livre para entendê-los conforme melhor lhe agradar. Ela instrumentaliza o mundo. Ela acredita que, a partir de sua própria perspectiva monológica e não dialógica, não inserida dentro de relação de diálogo com outras consciências, ela instrumentaliza aquilo. E isso consome, isso transforma o processo educacional em um processo bancário, em um processo que não é significativo por aluno e que possui efeitos sociais pérfidos, efeitos sociais muito difíceis, muito complexos. Ok, gente. Conversamos um pouquinho aqui sobre a questão do diálogo, sobre a questão do dialogismo, sobre a questão do design e sobre a questão da criticidade dentro desses processos. Nos próximos módulos, nós iremos adentrar de maneira cada vez mais concreta no mundo do design de produtos educacionais. Porém, nos é essencial tomar essa aula como um fundamento teórico para os próximos temas que irão surgir. A teoria, ela não é um processo alienador, como muitos creem. Um processo, ele é muito teórico, isso é muito teórico. Ele não se efetiva na prática, é só um conceito. Os conceitos determinam o nosso olhar em relação ao mundo. Os conceitos são fundamentais, no sentido que fundamentam a nossa relação com o mundo. Ok, até o próximo módulo. Tchau, tchau!